Olá a todas e todos! Estamos juntas e juntos na disciplina Representação Temática do curso técnico em Biblioteconomia. Nesta disciplina, temos 3 unidades para entender como é que funcionam, como é que são e o que se faz numa biblioteca para classificar o conhecimento. E aí a gente já entendeu um pouco os conceitos da primeira unidade, na segunda unidade a gente entendeu um pouquinho ali da forma como a classificação ela é criada, né, como é que ela acontece, né, quais ali os elementos, como um pouco sobre a estrutura inicial, e a gente vai aprofundar na terceira unidade também, a questão da estrutura e da funcionalidade delas. As duas principais, que são a classificação decimal de Dewey e a classificação decimal universal, CDD e CDU. Vamos lá? Primeiro, tem uma data marco aí que é 1876, onde Melville Dewey, um jovem que tinha pensado aí uma classificação bibliográfica para bibliotecas. Por quê? Porque as bibliotecas estavam expandindo, como eu já falei isso um pouco nas outras unidades anteriores, e a gente estava, digamos assim, né, numa dinâmica de exponencial crescimento, né, dos livros, dos artigos científicos, principalmente, né, no século seguinte. E Melville Dewey teve essa visão, ele era visionário, e ele pensou em uma classificação que fosse uma lógica, né, que contemplasse todas as áreas do conhecimento e que pudesse, né, a pessoa que estava atuando na biblioteca localizar aquela informação, encontrar aquela informação fisicamente, né, da forma mais rápida, objetiva e fácil possível. Então, o que Dewey pensou? Ele pensou em utilizar números que representassem o conhecimento, as áreas do conhecimento. Então, Melville Dewey ele teve essa, né, percepção. Claro que ele foi influenciado, e aí no e-book a gente traz aí essas influências, né, começando lá por Aristóteles, como eu já dei início também em algumas, né, pautas aqui das aulas anteriores, o próprio Porfírio, com a árvore lá do conhecimento, e também o Harris, né, que pensou também numa classificação do conhecimento para bibliotecas. Então, o Dewey vai colocar isso em prática, né? Ele traz aí essa criação, que é a sua classificação decimal de Dewey, tá certo? E aí, gente, lá no finalzinho do século XIX, iniciozinho do século XX, a gente tem aí duas grandes influências que vão, digamos assim, melhorar, ampliar, aprofundar essa classificação de Dewey. Porque também ela tem uma estrutura de 10 classes, que é a classificação decimal universal, mas ela pretende abarcar ali todas as áreas do conhecimento e pensar assim, em trazer outras dinâmicas como linguagem, outros desdobramentos, linguagem, localização. Então, ela é um pouco mais complexa. Ao ler o e-book, você vai percebendo isso, mas ela ali tem uma aplicação muito interessante, principalmente para grandes acervos. Não que a de Dewey não atenda a isso, mas digamos que há uma complexidade maior e um aprofundamento maior quando a gente vai estudar a CDU, tá certo? Então, o Paul Outlet e o Henri Lafontaine, eles juntos, né, fazem essa classificação decimal universal e ela torna-se também uma referência além da classificação de Melville Dewey, certo? Então, vamos lá entender isso melhor. Então, vocês veem aí em tela algumas, né, a ilustração dessas classes, que é generalidade, filosofia, religião, ciências sociais, linguagem, ciências naturais. E aí, como é que se pensou, né, nessa estrutura das classes do conhecimento? Então, Dewey vai pensar que o homem, ele, antes de tudo, ele pensa. Inicialmente, a gente tem a classe 00, que seria todas as coisas que aí não são contempladas nas demais áreas. E aí a gente tem uma ilustração das 10 grandes áreas do conhecimento. Iniciando por generalidade, que contempla tudo que não vai, né, para dentro daquelas outras áreas do conhecimento, como filosofia, como religião. Então, todas essas novas áreas, digamos assim, ou áreas que não cabem nas demais áreas, ficam nessa grande classe chamada generalidade ou miscelânea. Em
seguida a gente vai para a filosofia. Antes de qualquer coisa, o homem pensa. Ele pensa sobre si, sobre sua existência no mundo. E no segundo momento, ele vai pensar também sobre quem o criou, de onde ele veio. E aí vem a classe religião. No terceiro momento, o homem pode pensar na sua socialização. E aí a gente tem as ciências sociais. Mas para se socializar, o homem precisa o quê? Se comunicar. E aí a gente tem a linguagem, né? A comunicação, as línguas. E aí, gente, as classes elas foram pensadas dentro de uma lógica, e uma lógica também filosófica, tá? Então, o Dewey, quando vai pensar nessa criação dessas classes, ele traz ali digamos assim, um arcabouço filosófico, né? Umas influências que a gente já citou no e-book e em videoaulas também, desde Aristóteles, Porfírio, William Harris também, Francis Bacon, entre outros, tá? Então, isso não surgiu do nada. A classificação, né, bibliográfica para a biblioteca, para encontrar informação de forma fácil e rápida, fisicamente, que a gente está pensando dentro do universo de livros. Olha que a gente está falando de que lugar? De um lugar no tempo que é o século XIX. Então, a informação principal, o suporte principal era o livro. Então, era encontrar o livro na biblioteca. A área do conhecimento, o assunto, o tema, a partir de uma classificação. Como é que se classificava? A área do conhecimento a partir de um número, e esse número representava aquela classe. Como, por exemplo, a classe 100, né, que tudo que estava correspondendo à filosofia estava dentro dessa classe, certo? Então, vamos lá, vamos entender melhor isso. Como é que Dewey, né, vai pensar em transformar um conhecimento, um tema, um assunto, né, para trazer isso de uma forma que se encontra essa informação diretamente na estante, de uma forma mais objetiva. Então, olha só em tela o que a gente tem. Porque Dewey fez uma classificação com números. Ele vai utilizar números porque durante meses, segundo ele, imaginei noite e dia que deveria haver em alguma parte uma solução satisfatória. No futuro, teríamos milhares de bibliotecas, ou seja, ele era visionário, como eu já falei, a maioria das quais aos cuidados de pessoas com pequena capacidade ou escasso adestramento. Essa palavra está ultrapassada, mas entenda-se aí adestramento como treinamento, como competência, como habilidade, certo? Então, o primeiro requisito da solução há de ser a maior simplicidade possível, ou seja, era um sistema de classificação que deveria ser simples, objetivo, claro, para se identificar a informação rapidamente. Então, o provérbio dizia simples como um ABC, mas ainda mais simples do que isso seria o quê? 1, 2, 3. Então, veja, a forma como o Dewey coloca isso é muito interessante, porque as pessoas, de uma forma universal, elas identificam um número de uma forma muito mais fácil, né? A matemática, né? Ela é muito mais, digamos assim, disseminada, né, mais rapidamente da gente entender do que o letramento, né, propriamente dito. Então, eu já citei a questão do ônibus aqui, você pode identificar seu ônibus a partir de um número se você não souber ler. Então, isso era uma forma de se entender que ia se classificar o conhecimento com números. Então, se podia botar um tema muito grande, um tema muito amplo, usando apenas alguns números. Um assunto, né, que tratasse, né, de diversas coisas, mas que, se fosse escrever isso na frente do livro, ia ser inviável, né, para se organizar esse livro na estante. Então, um número iria dizer ali, ó, isso aqui trata de filosofia, da educação no século XIX para meninas. Estou só aqui, né, citando um exemplo de um tema grande possível que você pode colocar usando uma classe mais geral, sem filosofia, ou contemplar uma classe maior, né, que contemple todos esses assuntos a partir de números. Então, quando os acervos passaram a ser de livre acesso, e Dewey percebe isso, né, essa expansão do conhecimento, essa democratização do conhecimento, onde muitos livros estão sendo, né, publicados, então a biblioteca está se expandindo. Então, quando os acervos passaram a ser de livre acesso, ou seja, as pessoas começaram a visitar a biblioteca, a acessar o conhecimento, a buscar o conhecimento na estante, não só o bibliotecário, o profissional que estava lá na biblioteca, constatavam dois grandes benefícios ao contexto das bibliotecas do arranjo sistemático. O que isso significa?
a facilitação da busca, né, do livro, da obra, e permitir a visualização nas estantes relacionadas com seus assuntos. Porque se tem uma área de conhecimento, então eu posso organizar em filosofia, religião, ciências sociais, linguagens. Então, era essa a dinâmica da classificação. Facilitar o acesso do livro, né, o acesso ao livro na estante, a partir de números que representavam assuntos, temas, áreas do conhecimento, tá bom? Então, gente, como eu já falei inicialmente, havia uma percepção filosófica, um entendimento, né, basilar, né, os pilares para se pensar essa classificação. Essas classes não surgiram do nada, né? Elas surgiram a partir dessas bases aí. Então, a gente tem em tela um exemplo, né? A razão filosófica, né? Numa perspectiva mais filosófica mesmo. O que seriam essas classes, né? Como é que elas surgiram? Então, sim, seria essa visão do homem, né? Pensar, né? Começar a procurar uma explicação. Penso, logo existo, né? Então, como é isso? Então, o homem, antes de tudo, ele é um filósofo, ele é filosófico, porque ele vai refletir sobre a sua própria existência na Terra. Num segundo momento, ele vai tentar buscar uma explicação de algo que está acima dele, né? Uma visão um tanto, né, teocêntrica, assim, né? Pensar que existe um Deus, um Criador, um Senhor, né? Algo, né? Uma força maior, uma energia, né? Criou tudo isso, tudo que existe, inclusive a humanidade. Então, seria uma classe que ia falar dessa fé, dessa crença, seria a classe da religião. Quando a gente vai para um outro momento, que seria a classe 300, você vai pensar na socialização que o homem tem com os demais, né? Com as demais pessoas, né? Então, aí a gente tem uma outra classe. Para haver essa socialização, como eu falei, precisa da comunicação. E por aí em diante, vem surgindo as demais classes, tá certo? Isso está bem mais explicado, de forma mais aprofundada no e-book. Então, gente, Dewey vai ter essas influências, como eu já citei, como o Francis Bacon, que traz, né, aí alguns elementos como razão, imaginação e memória. E aí isso também vai inspirar as classes do conhecimento. Então, em razão, eu posso colocar a classe como filosofia, porque o homem pensa, então isso é uma coisa racional. Na classe imaginação, eu posso considerar de 700 a 800, porque imaginação leva o quê? A criatividade, a produção, da arte, da música. Então, dentro dessas classes, a gente tem, né, música, arte, literatura, teatro. Num terceiro momento, a gente pode ir para essa perspectiva da memória, e aí Dewey coloca a classe 900, que contempla biografia, história, geografia. Então, é muito interessante a gente entender, né, toda esse portfólio filosófico mesmo, de se pensar uma classificação, uma organização do conhecimento registrado, né, a partir desse suporte, que era o livro, né, para que essa possibilidade de você arranjar, né, os assuntos, os temas e encontrar eles de uma forma bem organizada nas estantes facilmente, tá certo? Aí em tela a gente tem uma ilustração dessas classes de Dewey, todas essas classes que eu já falei, tá certo? Um exemplo prático dessa classificação que a gente tem aí em tela, eu gosto muito desse livro, que é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, tá certo? E aí, esse livro, ele poderia estar numa classe geral, literatura, tá? Mas se eu quisesse, digamos assim, trazer esse assunto de uma forma mais afunilada, detalhada, eu poderia colocar como 869, que corresponde à literatura portuguesa. E se eu quisesse ainda, né, detalhar mais, eu poderia colocar uma letra, a letra B, para corresponder à literatura brasileira. Mas se eu quisesse colocar dentro de outros, né, outros aspectos da literatura, como romance, ficção, crônica, novela, né, eu poderia colocar aí na classe 863. Classificação, gente, não é para você decorar, mas é para você entender a lógica para pensar na classificação da biblioteca, dos livros na biblioteca. E essa lógica ela é muito importante porque vai depender, como eu já falei, em outras aulas, né, do tamanho do acervo, né, do que a biblioteca pretende, como ela pretende organizar a informação, de uma forma mais geral, de uma forma mais detalhada, contemplando mais determinado assunto, e isso vai depender muito de cada biblioteca, tá certo? Então, gente,
sumarizando, né, o pensamento de Melville Dewey, ele pensou uma classificação a partir do entendimento do ser humano como referência do pensamento como ser pensante. Uma classificação que fosse simples e útil. Percebeu que o cenário de bibliotecas caminhava para uma expansão. Teve visão sobre a biblioteca e sua posição na sociedade. A classificação visava, como eu já falei várias vezes, facilitar a busca à obra, ou seja, encontrar esse livro fisicamente na estante, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho mais da outra classificação que segue a classificação de Dewey, que é a classificação decimal universal, a CDU, criada por Quetelet e Henri Lafontaine no final do século XIX e que vai se consolidar no início do século XX, tá? E hoje é uma das mais utilizadas, assim como a CDD também é. Então, ela também tem 10 classes do conhecimento, só que tem uma pequena diferença. A classe 4, que corresponde à língua, ela vai migrar para a classe 8 e vai ficar lá junto com literatura. Então, língua e literatura estão na classe 8. E essa classe 4 ela ficou vazia para abarcar uma nova área do saber, que até então continua vazia. Aí a gente, então, ela tem uma ilustração também dessa classificação, das 10 classes, onde a classe 4, ela está vazia, tá certo? Só para ilustrar mesmo. E a CDU, ela tem algumas características, como eu falei, uma complexidade diferenciada da CDD. É como se a CDD ela fosse um pouco mais simples, só que a CDU ela traz desdobramentos referente, por exemplo, como eu já falei, à geografia, localização e também à língua, ao idioma, mas que isso é um desdobramento interessante para organizar essa informação documental que está na biblioteca. Então, ela tem características como a decimalidade, porque são 10 classes decimais que vão se destrinchando, se aprofundando em subclasses, sub-áreas do conhecimento. Ela tem uma pretensão de universalidade, onde se entende, né? Essas classes elas são utilizadas dessa forma em todo lugar que você vai. Então, por exemplo, a classe 800 ela vai corresponder àqueles temas em qualquer lugar que você vá. Ela tem uma estrutura hierárquica, isso eu falei bastante já nas outras aulas, né? Porque a gente tem essa coisa de uma área maior, um conhecimento maior, e dentro dele, né, os conhecimentos menores, né? Então, por exemplo, educação está dentro de ciências sociais. Ciências sociais é uma área maior, e educação faz parte de ciências sociais, e ela está dentro, né, de ciências sociais, certo? E também a questão da síntese, ou seja, eu posso pegar um grande tema, um grande assunto de um livro e sumarizar ele, tornar ele, né, sintético, sintetizar ele, né, com uma área do conhecimento. A gente tem em tela um exemplo, né, bem prático, por exemplo, o tema aí estrelas supergigantes ou estrelas gigantes. Então, você pode trazer aí variáveis, onde esse assunto ele vai estar mais destrinchado na classificação. Aí, como eu falei, você pode colocar numa área de forma mais ampla, classificar de uma forma mais ampla, trazendo a grande área do conhecimento, só que isso não vai ser muito interessante se o acervo for muito grande. Então, você precisa, muitas vezes, aprofundar mais, fazer com que essa classe ela realmente seja destrinchada, detalhada, certo? Então, observe que estrelas supergigantes é um assunto maior, mais geral que estrelas gigantes, pois a classificação é estruturada hierarquicamente, como a gente já falou em outros momentos. A classe da 3 da CDU, Ciências Sociais, é outro exemplo também que eu vou trazer em tela para vocês podem observar, e a gente tem o número 337.1/09, onde a gente contempla aí subdivisões auxiliares especiais para teoria, princípios, métodos, organização da educação, entre outros. E aí, gente, vocês veem que tem vários temas dentro dessa classe, tá certo? Que é a classe de Ciências Sociais. Eu destaco em vermelho essa classe que é 377, onde você, por exemplo, pode pegar um livro sobre formação técnica e profissional. E aí, como é que você vai classificar esse livro? Com esse número 377, que corresponde a esse assunto, e vai guardar esse livro lá na estante. Então, quando eu for procurar o livro, sabendo dessa classe, então já vou direto lá no ponto, né, de Ciências Sociais,
377 para localizar, tá certo? Então, esse é um exemplo também. Outro exemplo aí, gente, para se ilustrar sobre a CDU, é uma questão sobre a coordenação e a adição do sinal de mais, onde a gente pode contemplar dois temas, porque às vezes um livro ele fala de mais de um tema, tá certo? Então aí em tela a gente tem um exemplo clássico disso. Classificando com a CDU. Um exemplo aí claro, a gente tem História do Direito, tá? Que o assunto principal é direito, então tá aí 34, lembrando que 3 na CDU corresponde a Ciências Sociais, e o 4 vai corresponder a essa, aliás, 3, 4 corresponde ao direito. E dentro de parênteses tem aí a questão da história, tá certo? História. Então, esse 091 corresponde ao desdobramento história. Então, o assunto principal é direito, mas está tratando da história do direito. Então, 34 refere-se a direito e 091 ao aspecto histórico. Então, se tivesse outro assunto, história da filosofia. Então, a gente teria classe 100, digamos, e entre parênteses 091, que corresponde ao aspecto história, certo? E aí, gente, a gente tem alguns exemplos de CDD e CDU para vocês. A CDD e a CDU, elas têm essa diferença, né? A classe decimal de Dewey, ela vai ter um 0 a mais, mas elas são muito similares, porque elas são as mesmas classes, só que vão ter alguns desdobramentos que são mais explicados no e-book, tá? Você precisa ler o e-book para aprofundar. E, como eu falei, classificação não é para se decorar, é para se entender a lógica e se aplicar dentro da biblioteca e sempre usando os códigos de classificação, tá certo? Então, por exemplo, CDD, a educação está na classe 370 e CDU, 37. História do direito, como eu já dei o exemplo, 34, e dentro do parênteses 091, que é o aspecto história, tá certo? E algumas diferenças também. A CDD ela tem algumas especificidades que são diferentes da CDU. A gente tem que lembrar que essas classificações elas estão em momentos distintos, né? Dewey faz a CDD em 1876, nessa data marco, e a CDU ela já vai entrando no século XX, onde principalmente a informação periódica, os documentos de revistas científicas, artigos científicos está se expandindo. Então, quando a CDU ela é criada, ela também está visualizando esse novo universo documental, tá? E o Outlet, ele tem essa visão, tanto é que ele é considerado o pai da documentação. Ele pensa um repertório universal. Repertório universal, professora, é tipo um Google, gente, um Google, só que um Google em papel. Eu achei muito interessante que eu li alguma coisa similar a isso. Aí eu estou trazendo aqui para vocês. Seria um Google em papel, não lembro mais a fonte, mas é essa ilustração mais prática que eu tenho para trazer como exemplo para vocês. Exemplo para vocês, tá certo? Então, olha só, a questão do idioma é uma diferença, a notação, a estrutura física, tá certo? Entre outros exemplos aí. Como eu falei, visitando o e-book, aprofundando a leitura, você vai entender melhor toda essa lógica, tá bom? E aí, gente, trazendo uma forma mais resumida o que a gente já conversou nessa aula e em outras aulas também, em 1876, o mundo recebe uma classificação para bibliotecas. Como eu falei, a gente está falando no século XIX, né, onde a produção máxima do conhecimento registrado era livro, tá? Então, a partir de 1905, é quando realmente tem essa profusão, digamos assim, dos registros do conhecimento, né? E isso tem uma grande influência quando se está criando a outra classificação, que é a classificação decimal universal. E aí o Potlet vê isso e teve, junto com um amigo dele, Henri Lafontaine, o interesse de expandir essa classificação anterior, que era a CDU. E aí ele cria, junto com o Potlet, a classificação decimal universal. E até hoje, as bibliotecas utilizam CDD e CDU como opções de classificações que atendem desde pequenos, médios a grandes acervos, tá certo? Eu espero que essa aula tenha sido ilustrativa, educativa, mas também que você tenha em mente que a classificação ela tem toda uma dinâmica, inclusive uma dinâmica temporal e espacial.
de respeitar alguns aspectos. Você veja como o mundo está mudando. Então, as áreas de conhecimento, elas também expandiram. Então, hoje tem classe que ela não atende tão bem, porque as áreas estão expandindo, as sub-áreas dessas grandes classes. Então, é preciso adaptar, né, criar ali formas de ilustrar esse conhecimento, mas também de classificá-lo para representá-lo bem e organizá-lo ali na estante ou no acervo virtual também, porque a classificação ela também é utilizada, tá? Para localizar essa informação, os grandes sistemas de biblioteca usam a classificação decimal universal nos seus sistemas, tá certo? Então, tudo isso pensando na organização da informação para localizar ela, seja virtual ou fisicamente. Então, eu espero que você tenha entendido. É uma disciplina densa, mas é muito interessante e muito importante para o profissional da biblioteca, que vai estar lá atuando, organizando a informação, representando a informação para disponibilizá-la para o usuário. Então, a gente se vê em breve. Lembre-se, você tem atividades, você tem fóruns, podcasts, o e-book, as videoaulas e os fóruns para a gente interagir bastante. Então, vejo vocês em breve. Até mais!